Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje, como prometido, eu vou trazer a segunda parte do vídeo dos 10 maiores fracassos de 2019. E só frisando, na minha concepção, fracasso e decepção são palavras completamente diferentes, então eu pretendo também lançar um vídeo com as 10 maiores decepções de 2019. Então talvez se algum filme que você tem na cabeça não tá nesse vídeo, talvez ele vá estar no vídeo das 10 maiores decepções. E eu vou colocar o outro vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo dos 10 maiores fracassos de 2019 aqui do lado, para vocês conseguirem dar uma olhada também. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que vocês me ajudam bastante, eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos. E novamente, só esclarecendo uma coisa que muitas pessoas perguntaram no meu vídeo anterior, um filme, na minha concepção, para ser considerado um fracasso, tem que ter feito pelo menos do que o dobro do seu orçamento. E muitas pessoas me questionaram por que um filme tem que fazer o dobro do seu orçamento. Se um filme custou 100 milhões, por que se ele fizer 120 milhões, ele já não deu 20 milhões de lucro para o estúdio? E o cálculo é bem simples, porque o filme, vamos supor que o filme tenha arrecadado 120 milhões, quer dizer que o estúdio recebeu cerca de 60 milhões e as redes de cinema receberam cerca de 60 milhões também. Então eu não sei, muitas pessoas ainda não conseguiram entender isso, mas o dinheiro que é arrecadado nas bilheterias não vai inteiro para o estúdio, então para dar lucro, um filme que custou 100 milhões tem que fazer no mínimo 200 milhões. Obviamente esse é um cálculo bem simples e muitas outras variáveis entram aí nesse cálculo, mas para simplificar e para tratar todos os filmes na mesma medida, é o cálculo que eu estou usando. Então vamos lá, um grande fracasso que saiu esse ano foi o caso Richard Jewell, que para quem não sabe é o novo filme do Clint Eastwood, o diretor já está aí com cerca de 90 anos e continua lançando um filme atrás do outro, mas os filmes começaram a perder qualidade, na minha opinião, principalmente nos últimos anos. Eu ouvi falar algumas coisas boas, algumas coisas ruins a respeito de Richard Jewell, mas o filme custou 45 milhões de dólares e fez somente 16 milhões nas bilheterias, então o filme ficou bem atrás de bater o seu próprio orçamento, então é um dos grandes fracassos do ano que eu só não coloquei ele mais abaixo na lista, justamente porque é um filme que ainda está nos cinemas e que ainda pode fazer algum dinheiro, mas o filme já caiu bastante, o filme já foi lançado há cerca de um mês, então o filme vai fazer um valor muito pequeno a partir daqui, e como eu disse, no lançamento é um filme que praticamente não tem apelo mundial, porque é um caso famoso nos Estados Unidos, e outros filmes na lista, vocês vão ver, só tem apelo no território norte-americano. Depois eu coloquei o filme The Aftermath, e o filme é estrelado pela Keira Knightley, e eu não consegui encontrar nem o orçamento para esse filme, mas é um filme de época que fez somente 9 milhões de dólares. É um filme que eu praticamente não ouvi falar. E o filme é produzido pelo Ridley Scott, então tem um pessoal de qualidade nos bastidores, mas mesmo assim ninguém ouviu nem falar desse filme. E eu duvido que um filme de época, que um filme que tem um custo ali para ser produzido, custou menos do que 5 milhões, por exemplo, para um filme de 9 milhões. Depois, outro filme que não tem nem nome em português é a animação Arctic Dogs, é os cachorros do Ártico ali, mas eu não consegui encontrar, eu não sei se o filme vai ser lançado no Brasil em algum momento, mas o filme custou 50 milhões de dólares e fez somente 8,5 milhões. Eu canso de falar que os estúdios tentam fazer animações, mas a animação é muito cara para fazer e a maioria dos outros estúdios não tem renome. E eu não tô dizendo que os outros estúdios não devem tentar fazer animação, eu só acho que eles devam fazer direito e não gastar 50 milhões de dólares com um filme que eles não vão fazer um marketing por cima, que eles não vão fazer um investimento necessário para esse filme ter sucesso. E depois, outro grande fracasso de 2019 é o filme Serenity, ou Calmaria, estrelado pela Anne Hathaway e pelo Matthew McConaughey. Os dois estão em pontos altos da carreira, são dois ganhadores de Oscar. E o filme, que custou 25 milhões de dólares, fez somente 14 milhões de dólares nas bilheterias. Então, obviamente, não tem como negar que foi um grande fracasso. Ele não teve um orçamento tão grande assim, então o estúdio não perdeu tanto dinheiro, mas é inegável que o filme perdeu dinheiro sim, e é mais um filme com grandes estrelas que praticamente passou batido, pouquíssimas pessoas comentaram, eu acompanho vários canais americanos, eu acompanho as notícias e eu não ouvi falar muita coisa a respeito desse filme, tirando na semana de lançamento, quando ele foi considerado aí um grande fracasso. E depois um filme que eu citei algumas vezes aqui no Clube da Bilheteria é o filme Midway, que em português se chama Batalha em Alto Mar, e é um filme do Roland Emmerich, que faz filmes de catástrofe,
fez 2012, fez Independence Day, fez vários outros filmes nessa pegada, e agora ele fez um filme focado em guerra, mas o filme que custou 100 milhões de dólares fez somente 122 milhões de dólares, então frisando novamente, esse filme teria que fazer pelo menos cerca de 200 milhões de dólares para se pagar, para não ser considerado um fracasso, e ele fez somente 122. E depois um filme que eu sei que todo mundo tá odiando por aí, é um filme que muitas pessoas pediram para eu falar, e eu vou falar a respeito desse filme assim que eu conseguir assistir, e é o filme Cats, que custou 100 milhões de dólares, baseado na peça da Broadway, que eu já ouvi falar que também é muito ruim, que é um absurdo, que nada se encaixa, que não tem sentido nenhum, mas, novamente, eu não vou falar a respeito enquanto eu não assisti o filme, mas o que dá pra falar é a respeito da bilheteria do filme que custou 100 milhões de dólares e fez somente 38 milhões nas bilheterias até o momento, lembrando que o filme ainda tá nos cinemas, mas é um filme do Tom Hooper, que eu acho que é um bom diretor, e o filme já teve quedas muito grandes, então o filme dificilmente vai chegar em 50, 60 milhões de dólares, e novamente é um filme que tem muito apelo nos Estados Unidos, não tem um apelo mundial, porque a peça da Broadway não é tão famosa assim, e eu duvido que o estúdio vá querer levar esse filme para muitos países, vá querer fazer um lançamento muito grande mundialmente, justamente pelo dinheiro que eles já estão perdendo nos Estados Unidos, então não sei se vai ser vantajoso colocar mais custo aí de distribuição em cima desse filme. E depois um filme que me surpreendeu, o filme Bombshell, ou O Escândalo, que é um filme da Lionsgate, estrelado por 3 mulheres aí, que são grandes ganhadoras de prêmios, a Margot Robbie, a Nicole Kidman e a Charlize Theron, e o filme custou 32 milhões de dólares e fez somente 16 milhões de dólares. Lembrando, o filme ainda está nos cinemas também, mas o filme teria que fazer 60 milhões e o filme já foi lançado há algumas semanas e mesmo assim não teve um impacto muito grande, nem a aceitação do filme foi tão grande quanto eles esperavam. Eu tenho certeza que eles esperavam pelo menos uma indicação de atriz coadjuvante para Margot Robbie e talvez de uma atriz principal ou para Nicole Kidman ou para Charlize Theron, mas o filme passou quase que batido. Ninguém está falando muito a respeito desse filme e me surpreendeu bastante porque as 3 atrizes estão muito bem em Hollywood, principalmente a Margot Robbie no momento, então eu achei que esse filme fosse fazer um sucesso maior, até porque, novamente, é baseado em um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos, que é muito famoso por lá, então eu achei que ia ter um poder de atração um pouco maior. E mais um fracasso de 2019 é o filme Cold Pursuit, do Liam Neeson, no Brasil conhecido como Vingança a Sangue Frio, e o filme que custou 60 milhões de dólares fez somente 76 milhões de dólares. O Liam Neeson entrou aí nessa onda de fazer um filme de ação atrás do outro, e nem sempre os filmes se pagam, mas de vez em quando ele faz um filme de baixo orçamento e consegue uma lucratividade boa, então eu acho que o ator não tá em maus lençóis aí. E já que a gente tá falando do Liam Neeson, eu só espero que na série do Obi-Wan Kenobi ele pelo menos apareça de alguma forma. E esse ano não foi um ano muito bom pra Charlize Theron, porque ela tem 2 filmes na lista de hoje. O filme Casal Improvável, com ela e com Seth Rogen, também entraram na lista dos maiores fracassos de 2019, lembrando que eu já fiz uma lista antes, então não é um dos maiores 10 fracassos, e sim dos maiores 20 fracassos do ano. E o filme que foi produzido pelo Seth Rogen, que custou 40 milhões, fez somente 53 milhões nas bilheterias, então o filme passou longe de ser um filme lucrativo para o estúdio, e infelizmente são 2 atores que eu gosto bastante, mas eles entram na lista. E para finalizar, um filme que eu imagino que muitos de vocês nem ouviram falar, que não só os brinquedos eram uma cópia barata do Lego, como também agora o filme é uma cópia barata do filme do Lego. E o filme que eu tô falando é o filme Playmobil, o filme, que muitas pessoas, os poucos críticos que foram assistir, já compararam negativamente com o filme do Lego, como sempre foi feito com relação aos brinquedos. A maioria das pessoas preferia, obviamente, brincar de Lego do que brincar com Playmobil. E eles foram atrás, a história desse filme foi realmente bem bizarra, a produção do filme, estúdios foram vendidos, venderam direito para outros e etc. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo a respeito da história da produção do filme do Playmobil, mas foi um filme que chegou batido praticamente para todo mundo, diferente do filme do Lego, que foi um fenômeno ali no ano de lançamento, e o filme que custou 40 milhões de dólares fez somente 13 milhões nas bilheterias, então foi uma performance realmente muito baixa que coloca esse filme no topo da lista de hoje. Obviamente eu não segui uma ordem muito clara, eu segui mais ou menos a mesma regra que eu segui no meu vídeo anterior, só que hoje eu dei uma variada para não ficar uma lista muito previsível. Então galera, se vocês ainda não assistiram o meu vídeo anterior,
ou se vocês já assistiram e tem algum filme que eu não coloquei em nenhuma das duas listas, digam aqui abaixo, frisando novamente, eu considero uma decepção bem diferente de um fracasso. Eu vou fazer um vídeo a respeito das grandes decepções do ano, como por exemplo MIB Internacional, é um filme que eu vou colocar na lista das decepções, mas não é um fracasso propriamente dito, usando os critérios que eu usei para todos os outros filmes. Então acho que seria injusto colocar um filme que teoricamente foi lucrativo para o estúdio na categoria de fracasso se eu criei esse critério do filme ter que fazer no mínimo a metade do que o seu orçamento. Mas como sempre eu quero saber de vocês o que vocês acharam da lista de hoje. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.